Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão da palavra do Senhor, continuando em Lucas capítulo 4, e agora nós vamos fazer a terceira parte, que foi da tentação de Jesus. Nós falamos sobre as necessidades, que foi a palavra não transforme pedra em pão. A segunda parte da tentação de Jesus, que foi da semana passada, que foi não aceite os atalhos que Satanás oferece para nós. E hoje nós vamos falar sobre expectativa, reconhecimento e fé, que foi também áreas que Satanás ali, quando levou Jesus lá no templo, lá no pináculo do templo, e ofereceu essas coisas para Jesus. Então vamos ler em Lucas capítulo 4, do verso 9 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passado que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém? Mais uma vez, Satanás vem tentar Jesus. E o que ele oferece aqui, Jesus? Quando ele levou Jesus para Jerusalém, ele levou para um lugar santo, uma referência da lei, uma referência de justiça, uma referência aonde Jesus tem, e tinha também naquele momento, como a presença de Deus. E aonde que ele coloca Jesus? No pináculo. Ele podia colocar Jesus em qualquer lugar, mas ele colocou Jesus no lugar mais alto ali do templo de Jerusalém. E é muito interessante isso, porque a altura refere-se à autoridade. E Satanás ali, então, ele domina e fala para Jesus ali sobre poder, sobre segurança e sobre confiança. Então, olha, você é aquela pessoa que tem todo o poder. Deus não deu poder para você? Você não tem toda a segurança? Você não é aquele que confia no seu Deus? E aí, você não tem coragem de se lançar? Se você confia no seu Deus, no seu Pai, então você não tem coragem de se lançar? Irmãos, vamos pensar agora na nossa vida. Quantas vezes nós somos desafiados e pensamos assim: mas eu tenho capacidade, mas eu tenho uma certa segurança para fazer isso. Não, mas eu confio em mim mesmo e também confio em Deus, porque tem uma promessa sobre a minha vida. E eu preciso o quê? Eu preciso de coragem. Eu vou buscar essa coragem. Então veja como que é sutil a tentação, Satanás, ele sempre vai nos tentar. Ali, eu falo assim que as coisas a divisória é um fio de cabelo, É a espessura de fio de cabelo, é uma página de seda igual aqui, bem fininho. É muito difícil, realmente. A gente tem que pedir para Deus sempre discernimento de espírito, porque é no discernimento que a gente vai saber se isso são coisas realmente que Deus está oferecendo para nós irmos, para confiarmos nele, ou realmente é Satanás que está abrindo essa porta, está nos enganando para a gente entrar. E é interessante isso, que da mesma forma que Jesus foi tentado com poder, com segurança, com confiança, com coragem, aonde o que? Os anjos, os anjos iam segurar ele. Está lá no Salmo 91:11. Os anjos iriam auxiliar ele, iam segurar ele, porque nada ia fazer ele tropeçar. Então ele tinha o quê? Uma
promessa. Olha, não, nada vai acontecer para você. Lança-te daqui. Então essa maneira também que nós temos, né, e que nos leva a nos sentir altivos, a nos sentir o dono do controle da situação, né? E muitas vezes nós deixamos de Deus conduzir a nossa vida e a gente quer realmente assumir o domínio da nossa própria vida. Isso vai acontecendo em nós de uma forma muito discreta, muito sem nós percebermos isso, né? Infelizmente, a nossa humanidade, ela começa a falar mais alto, as pressões vêm e é difícil a gente, no meio das pressões, falar assim, não, deixa Deus conduzir no meio dessa bagunça toda, no meio desta confusão toda, Deus está no controle disso. A gente quer ir lá, meter a mão, né? Se a gente vê, não, mas eu tenho capacidade de fazer isso, eu vou lá, vou resolver, vou fazer, e aí a gente está cometendo um erro. E Satanás, ele abordou Jesus exatamente nessas áreas de autoconfiança, de autodomínio, né? Isso não quer dizer que a gente tem que ser desleixado, sossegado demais, desorganizado, né? Isso não tem nada a ver de a gente não usar a nossa inteligência, né? De a gente não usar educação, organização, buscar conhecimento humano, né? Não é isso. É realmente a gente deixar Deus conduzir em determinadas situações que a gente pode fazer, mas saber discernir, ouvir a voz de Deus e Deus falar, sossega um pouquinho, descansa um pouco, espera um pouco, você tem capacidade, eu te capacitei, eu te dei poder, eu te dei segurança, você pode confiar em mim, mas agora você não vai fazer nada. Não é para fazer nada. E a gente vê aquela situação se transformando numa guerra, num alvoroço, né? A bagunça aumentando e Deus fala assim, calma, sossega, calma o teu coração. E todo mundo fala, vai, faz. Por que você não faz isso? Por que você não usa isso? Por que você não realiza isso? Ah, porque você está assim, fulano está assado e você está aí. E Deus fala, calma, sossega o teu coração. Sabe quantas vezes Satanás nos tenta nessas situações, como tentou Jesus. Jesus estava lá 40 dias no deserto, morrendo de fome, passando necessidades. Ele queria que humanamente acabasse aqueles 40 dias, ele queria comer, ele queria beber água, ele queria descansar. A palavra de Deus não fala quanto tempo ele descansou, mas com certeza, depois de 40 dias, eu acho que 1, 2, 3 dias aí, ele ficou lá deitado, comendo e bebendo água aí para recuperar toda a energia dele. Então, saber fazer, às vezes, é a maneira de ultrapassar o limite para ser aceito. Muitos estão dentro das igrejas fazendo muitas coisas para serem aceitos por Deus, pastores, líderes e congregação. O que é isso? Muitas vezes nós estamos nos agitando para sermos aceitos, para mostrar para os outros, olha, eu tenho domínio, olha, eu sei fazer, olha, eu tenho capacidade, eu consigo fazer, Deus me deu para eu fazer. Então, muitas vezes nós queremos o quê? Provar para as pessoas quem nós somos, sendo que nós já somos filhos de Deus e nós não precisamos provar para ninguém. Nós só precisamos entender que nós somos filhos. E o filho descansa no pai, o filho obedece o pai, o filho ele segue o pai, o filho ele tem a identidade do pai. Então pessoas que se envolvem dentro da igreja com ativismo para tampar suas dores. Então ele tem que provar, porque lá atrás ele foi ferido, lá atrás ele se sentiu rejeitado, lá atrás teve um problema emocional. Ele chega dentro da igreja e a própria igreja também o leva a fazer isso,
porque é evento aqui, evento ali, precisamos de mão de obra, você deixa Deus te usar e vem para Jesus, mas vem trabalhar para Jesus, e a gente entra no que? No ativismo. Isso porque nós fomos rejeitados ali atrás e queremos o quê? Suprir aqueles buracos emocionais, né? Se sentir útil para se sentir aceito. Então essas feridas que foram abertas na vida, dentro ou fora de igreja, a gente inconscientemente a gente tenta fazer isso. E as igrejas, elas favorecem muito isso por causa dos eventos. Então tem igreja que é movida por eventos. Não é movido por fundamentos doutrinários, não são movidos por ensino, não são movidos por ensinar uma verdadeira adoração. As pessoas são movidos por eventos. É retiro daqui, retiro dali, reunião de homens, reunião de mulheres, reunião disso, festa daquilo, festa daquilo. Nada contra isso, porque isso também traz unidade, mas é contra o que? A motivação que está sendo feito isso. Então, quando a motivação está errada, o propósito está errado. Então, Jesus ali, quando ele foi tentado ali no pináculo, ele poderia se lançar que realmente o que Satanás falou ia acontecer. Nada ia acontecer com Jesus. Os anjos iam sustentá-lo, mas não é por causa disso que ele fez. Então, não é porque nós somos igrejas que nós vamos entrar nesse ativismo. Nós vamos fazer sim uma reunião, nós vamos sim fazer, mas antes de tudo, nós vamos fazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela entra como Jesus aqui entrou. Ele entrou com a palavra de Deus e a palavra de Deus confronta. Então, as pessoas que estão nesse buraco emocional de ativismo para serem aceitos, ou seja, para eu ser reconhecido como filho, eu tenho que exercer várias funções. Eu tenho que exercer várias coisas, porque aí eu me sinto bem, eu estou dentro de uma igreja, então aí eu sou reconhecido como filho. Então o filho não é reconhecido pela atividade que ele faz. O filho é reconhecido pelo perdão do Pai, por Jesus Cristo, pelo sangue derramado. É o perdão, é a graça que nós sentimos dentro do nosso coração que faz nós sentirmos perdoados. É o amor de Deus, que é a graça de Deus, e não o ativismo. Então, se uma pessoa, às vezes, ela sai desse ativismo e vai na igreja, vai nas reuniões, só participa, às vezes ela não se sente incluída. Ela, às vezes, ela tem que estar fazendo alguma coisa para se sentir incluída, mas não se sente incluída, não se sente filha de Deus para sentir o perdão e a graça do Senhor. Por isso que Jesus falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Lembra quando Jesus ali perguntou para os fariseus, né, numa parábola, né, na mulher, né, quem é que foi mais perdoado, né? Aí eles falam, aquele que mais pecou. Falou, então assim é o amor de Deus. Então quem mais peca é mais perdoado. Quem menos peca é menos perdoado. Mas o amor de Deus, ele é total. Porque onde é a expressão do amor de Deus? É na morte de Jesus Cristo. É na ressurreição de Jesus Cristo. É no sangue dele derramado. Então quem peca mais, busca mais o Pai. Porque ele vai requerer mais perdão. Vocês estão entendendo? Então a gente às vezes fica na necessidade de ir na igreja e ir nas atividades de que buscar o perdão do Pai. Reconhecer as nossas mazelas, reconhecer os nossos buracos emocionais para buscar esse amor do Pai. A gente fica buscando o amor do Pai no ativismo. Amém? Então muitos acham que fazer muito para a igreja é fazer para Deus, sendo que a dinâmica de Deus não é essa. Ele, como Pai, te aceitou não pela sua capacidade de fazer, Ele te criou antes mesmo de você achar que Ele te aceitou.
Ele te criou para exercer uma função do que ele já predestinou realizar e fez você para ser a identidade, o DNA nessa função. O que isso quer dizer? O DNA de Deus tem que estar em nós. O DNA é de passar do quê? De pai para filhos. Então, o filho, ele já está gerado, Deus já nos gerou para um propósito. Não é o propósito, aí eu cheguei, eu nasci para esse propósito, eu encontrei o propósito. Então Deus, ele tem uma finalidade para cada um que nasceu. Cada um, ele falou, eu vou criar o Fernando, eu vou criar a Cláudia, o Fernando para fazer isso, a Cláudia para fazer aquilo, o Elias para fazer isso. Cada um de nós tem uma função. Então o que nós temos que entender? Que essa função é a nossa identidade em Deus. Então não adianta nós vivermos sobre expectativas, né? Então a gente vai fazendo ativismo religioso e vai gerando o quê? Esse ativismo gera muita expectativa. Mas quando nós andamos pela fé, a fé é diferente. A fé, eu sei que eu estou no propósito de Deus. Então vem, vamos dizer assim, as distrações que Satanás coloca na gente para nos enganar, para a gente cair na conversa de Satanás e sair do propósito de Deus. Aí você cai na expectativa e não na fé. Quando você está na fé, você está focado na fé, pode estar a bagunça que for. Calma lá, eu estou na fé. Então o coração nosso descansa em Deus, independente da circunstância que nós estamos passando. Então, colocando na mente das pessoas que Satanás quer controlar para que a gente faça o errado. Então, o controlar, ele é pecado. Pessoas controladoras são pessoas inseguras. Satanás, ele é controlador. Por que ele é controlador? Porque ele está no pecado. Veja bem, todo o pecado, ele é controlado. Mas a graça, a abundante graça, é descansar em paz. O sétimo dia é descansar e desfrutar. Não é controlar, é desfrutar. Por que isso? Porque o controle, ele domina. O controle, ele domina. E todo o pecado é dominado por Satanás. Então, quando nós somos controlados pelo pecado, somos dominados pelo pecado, a gente também, em determinadas áreas, nós queremos controlar. Por exemplo, controlar demais a vida das pessoas. Por quê? Eu não confio naquela pessoa, eu tenho insegurança naquela pessoa. Controlar demais a vida financeira. É tudo assim, não pode sair uma vírgula, ter um extra, um problema. Se aparece o problema, meu Deus, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Não, tá lá tudo certinho, tá tudo organizado, calma, Deus vai dar providência. Não, eu não vou dar dízimo, não vou dar oferta, né? Porque meu orçamento está estreitado. Controlador. Então a gente começa a perder o quê? A nossa identidade do Pai. E não andamos mais na fé, andamos no controle. Então, a nossa identidade é o DNA do Pai, que fala que nunca vai faltar nada, que lá em Abacuque fala, mesmo que o meu curral esteja vazio, mesmo que as minhas árvores frutíferas não deem o seu fruto, eu confiarei no Senhor. Então, andar por fé, andar por fé. Jesus, ele não precisou provar nada como filho, fazer nada como Jesus. Demonstra que nós podemos ser também como filhos, obedecer o Pai e esperar o tempo acontecer. Então, o fazer nada é fazer como Jesus. Jesus, Satanás falando, faça isso, você não é filho, faça aquilo, você não é filho. Irmãos, quantas vezes as pessoas falam, tu não é crente?
Faça isso. Tu não confia no teu Deus? Faça aquilo. Ou às vezes ninguém fala nada, mas a gente sente-se cobrado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Aí Satanás vai lançando a setinha, né? Ah, você não é isso, você não é aquilo, você não é o filho que as pessoas vão pensar. Eu, como evangélico, estou em determinada situação. Irmão, deixa Deus te tratar, deixa Deus te colocar as escolhas erradas que talvez você fez, ou até as certas que você fez, porque estão dentro do propósito de Deus, mas Deus te levar para um crescimento. E isso é descansar, isso é o fazer nada. Não foi fácil para Jesus ficar 40 dias no deserto. Não foi fácil para Jesus ser desafiado no meio das situações que ele estava passando. Mas ele tinha a identidade do Pai. Então nós estamos sofrendo muitas vezes por ultrapassar o tempo, controlar o tempo e querer demonstrar para os outros quem nós somos. Isso é doenças da nossa alma, das nossas emoções. Deus às vezes não falou nada, Deus não está controlando nada, Deus não está cobrando nada de nós, mas a gente fica assim, mas por que está assim? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe quem é isso? É a nossa natureza pecaminosa. Nós estamos deixando Satanás controlar a nossa vida naquela situação. Sabe o que ultrapassa o tempo se torna o quê? Ansiedade. Então, se a gente quer ultrapassar esse tempo de Deus, acelerando, se torna o quê? Ansiedade. Então, eu querer fazer além do que Deus pediu para mim, eu ir além do que a obediência de Deus. Então, Deus falou, até aqui, eu vou lá e faço mais. Não é o tempo de você fazer nada, eu vou lá e faço. É o tempo de você deixa a coisa acontecer. Não, você vai lá e quer fazer acontecer. Então isso não tem a identidade de filho, não tem a identidade de pai. O pai, como ele tem o mesmo amor para nós. O mesmo amor, tanto para fazer o certo e fazer o errado, é o mesmo amor. Ele já deu esse amor. Só que as consequências do certo e do errado vai depender de nós. O certo de descansar, o errado de acelerar, de querer estar no controle, de querer mostrar para os outros quem nós somos, da gente entrar no ativismo, de provar para os outros que nós somos filhos através das nossas funções, né? Uma maneira, né, algo que muito característico, né, que a gente vê nesse dois lados do amor de Deus, é lá na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, né? Os dois são amados pelo pai, não são? Tanto o filho que pediu sua herança antes do tempo, tanto o filho que ficou lá dentro de casa, não pediu nada. Ele estava lá, trabalhando, fazendo a dele. O filho mais novo, ele foi e pediu a herança além do tempo. Pela lei do judeu, isso até é uma desonra ao pai. Mas o pai falou, isso a lei proíbe. Não. Ele falou, você quer? Então eu vou te dar. Toma. Então muitas vezes nós estamos assim, você quer fazer? Então tá, então faz. E Deus faz isso. Aí ele pegou a herança dele, foi para um lugar distante. Às vezes nós também fazemos isso. Nós tomamos a frente de Deus e vamos para um lugar distante de Deus. E a gente começa a fazer, e já começa a se sentir o quê? Independente. Porque quando esse filho pródigo ele foi para lá e fez e gastou todo o dinheiro, ele não quis. Por que ele foi longe? Para o pai não saber do que ele fazia. Eu vou pegar o dinheiro, é meu, eu faço o que eu quero. Fez tudo errado, começou a passar fome, lembrou do amor do pai dele e voltou.
Quando ele voltou, o pai estava lá esperando ele e abraçou ele, né? O filho pediu perdão para o pai, ele recebeu e fez uma festa. Ele entendeu o amor do pai, pediu perdão, e ele sabia, que ele tinha certeza que quando ele chegasse lá na casa do pai dele, o pai ia receber ele com o amor verdadeiro. E o outro irmão? O outro irmão estava lá dentro da casa dele, trabalhando. Mas quando ele viu a demonstração do pai para o outro irmão, o irmão mais novo, ele falou, mas como isso? Eu estou aqui trabalhando e nunca me deu um cabrito. Olha o buraco emocional. Está perto do pai, mas não se sente filho. O outro que errou, que foi distante, que cometeu os erros, lembrou do amor do pai, voltou, pediu perdão e foi recebido como um príncipe, né? Fala a palavra. E esse que estava lá, ele estava lá fazendo o seu ativismo, as suas funções, mas não se sentia como filho. Ele se compara como uma festa para um cabrito e não com um cordeiro. Lá fala que foi um cordeiro. E aqui o filho mais velho fala do cabrito. Mas nem um cabrito. Eu trabalho, eu faço isso. Começa o quê? Se justificar. Irmãos, quantas vezes nós estamos justificando o amor de Deus para conosco? Senhor, mas eu faço isso. Senhor, mas eu sou aquilo. Senhor, eu jejuo tanto. Senhor, eu oro tanto. Senhor, calma, irmão. Não é isso. Não é isso. O que a gente tem que entender é que as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida, elas são colocadas pelo nosso Pai. Ele sempre vai querer o melhor, mesmo que pareça uma tempestade. Nós só vamos crescer no meio do fogo. Só vamos ser purificados no fogo. Só vamos saber dominar o barco numa tempestade se você passar pela tempestade. Você só vai ser um bom soldado se você for expert em guerras. Você só vai ser um bom estrategista se você passar por situações onde não é aquela artilharia, mas são situações pontuais aonde que você tem que eliminar o inimigo de forma pontual. Então, por que hoje o povo de Deus quer fugir de situações difíceis? Porque o povo de Deus hoje está confundindo a graça e o amor de Deus por um conforto aonde não é mais confrontado. Uma criança só cresce, só sabe caminhar, só sabe andar, só sabe correr, se antes ela ralar o joelho gatinhando ou ralar a barriguinha dela gatinhando. Se pegar e começar a pegar a criança, segurar na mão e começar a treinar ela a andar sem passar essas fases, ela vai ter alguns problemas ortopédicos no futuro. Porque a musculatura não foi preparada antes para ela andar. Tudo na nossa vida tem que ter um preparo. Agora, os crentes, os evangélicos, eles querem usufruir da bênção, mas não querem passar pelas provas. Jesus só foi o nosso Cordeiro Santo porque ele passou pela prova, como nós vemos aqui em Lucas capítulo 4. E nós somos como Jesus. O nosso irmão mais velho da ressurreição é Jesus Cristo. Irmãos, a que igreja nós estamos exercendo aqui na terra? Uma igreja que está mais preocupada em morrer e ir para o céu, ou uma igreja que está mais preocupada em trazer o reino de Deus? Mas para trazer o reino de Deus, nós temos que estar aqui entendendo, sabendo, compreendendo e ter fé no amor que Deus nos dá. Mesmo que a gente erre, mas a gente entender esse amor. Tem muita gente que está dentro da igreja, está trabalhando nas igrejas, mas não se sente amada por Deus.
Essa é a maior mentira do diabo. Por isso que Jesus falou que até os escolhidos serão enganados. Por isso que Jesus falou que profetizaram, ressuscitaram os mortos, oraram pelos doentes, e ele vai falar: a parte de mim que eu não conheço. Porque entrou no quê? No ativismo. Trabalho dentro da igreja, mas cadê o relacionamento? Por isso que Jesus, ele valorizou muito mais Maria, que esteve aos pés dele, do que Marta. Irmãos, vamos entender isso. Sabe, o amor que Deus tem é para nós usufruirmos desse amor. Ele não é diferente. O que é diferente são os nossos sentimentos. O que é diferente é aquilo que nós estamos lançando diante de Deus como amor. Não, amor não é controlado. Quem controla é Satanás. Quem quer controlar expectativas, reconhecimento, é Satanás. Nós precisamos usufruir da graça, nós precisamos ser transformados. Romanos capítulo 12. Porque Paulo escreveu sobre isso lá em Romanos capítulo 12, do verso 1, 2 e 3, ele explica nitidamente isso, que o nosso culto é um culto racional, porque lá em Romanos o que estava exercendo ali grande influência era a cultura grega, a cultura do intelecto. E os crentes estavam sendo enganados por isso. Então estava entrando dentro da própria igreja ali em Romanos, estava entrando todas as ideias do mundo dentro da própria igreja. E ele falou: renovai as suas mentes. Ou seja, hoje também está acontecendo isso dentro das igrejas. O ativismo, olha o ativismo financeiro nas redes sociais. Ganhar dinheiro, mentorias, ser grande, andar bonito, ter carro bom, ter casa, todo mundo mostra nas redes sociais ostentação, mas estão se matando, se lançando pelos prédios, se matando em frente dos carros, estão se matando com um tiro na cabeça. Aí quando você pega as redes sociais, como que uma pessoa tão feliz, sorrindo, no dia seguinte se suicidou? E isso também está dentro das igrejas, irmãos. Muita gente dentro das igrejas, nesse ativismo religioso, lançando expectativas em Deus e não fé verdadeira. Por causa desse ativismo, por causa dessas atividades, buscando esse ativismo, funções para ser aceito, sendo que nós já fomos aceitos. Sendo que nós fomos como filho pródigo, que pegamos a herança, já fomos lá, já nos lameamos, e a gente voltou e pedimos perdão para Deus. Ele já fez a festa que foi Jesus Cristo. E tem muita gente que está igual o filho mais velho dentro da igreja, sem se sentir amado por Deus. E aí joga expectativas aonde? No pastor. Porque o pastor não olhou para mim. Porque o pastor não me abraçou. Porque o pastor não mandou nenhuma mensagem para mim. Porque o meu líder da célula não mandou para mim o horário lá da célula. Quanta infantilidade! Sendo que Deus ama cada um de nós. O amor de Deus, ele é maior do que tudo isso, mas existe um buraco emocional dentro das pessoas e estão dentro das igrejas. A graça, se erramos, ele já nos perdoou. Ah, mas eu não perdoo o meu pastor, eu não perdoo o meu líder de célula, eu não perdoo. Mas Deus te perdoou. Olha de onde Deus te tirou. Olha do lamaçal, da onde cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Quando eu vejo as pessoas se consertando, né, e falam: pô, mas você vai fazer isso para aquela pessoa? Rapaz, um dia eu fui que nem ele. Um dia Deus me perdoou, um dia Deus me arrumou. Um dia só por causa das pessoas terem Deus usado as pessoas, demonstrado amor, era um absurdo, era um escândalo. Mas as pessoas me aceitaram do jeito que eu estava e me deram amor, e eu senti o amor de Deus. Então por que eu não vou demonstrar agora o amor de Deus para aquela pessoa? Vou sim. Porque essa
é a nossa identidade. Esse é o nosso DNA. Por isso que a gente tem que transformar a nossa mente constantemente, para não ser influenciado pelas coisas, não ser controlado pelas coisas que Satanás está colocando para nós. Jesus, quando estava ali no pináculo, ele tinha toda a confiança no Pai, ele tinha todo o domínio, ele tinha todo o poder, ele tinha todos os anjos para servi-lo, mas ele não fez nada. Ele não se submeteu à vontade de Satanás. Ele se submeteu à vontade de Deus. Jesus não andava por expectativa. Jesus andava por fé. Jesus confiava que mesmo naquele deserto, onde ele estava sendo tentado, ele ia sair daquela situação. Irmão, é no fogo que nós somos provados, é nos confrontos que nós somos provados. Jesus foi provado no deserto e você não quer passar o deserto, você não quer passar os confrontos. É no deserto que nós vamos nos fortalecer, é no deserto que nós vamos ver os milagres, é no deserto que vai sair água da rocha, é no deserto que nós vamos alcançar a promessa. Não fique no deserto, saia do deserto, mas não se deixe ser controlado por Satanás. Amém? Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Muito obrigado, espero que essa palavra alcance todos. Se você gostou dessa mensagem, dá um like e compartilha. Deus abençoe.